Momento Edificação. Uma palavra de vida. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação. Momento de nós aqui compartilharmos a graça e a misericórdia do Senhor. Queridos, o poder que liberta da incredulidade. Qual é o poder que liberta da incredulidade? Às vezes nós temos vivido com a incredulidade diante de situações, nós temos dificuldade de entender Deus, de viver com o Senhor e vivermos para o Senhor, né? A incredulidade às vezes nos sufoca e às vezes nós não conseguimos ver Deus nas pequenas coisas. Vejam só o que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha, a orientação de Paulo para nós nos mantermos firmes na fé, homens de coragem, homens fortes, pessoas que estejam alicerçadas em Cristo, em Deus. E olha só, nós podemos tirar aqui algumas lições importantes desse versículo para o nosso dia a dia. Primeiro, a vida cristã começa pela fé e pela fé seu progresso acontece. Olha só, a vida cristã começa pela fé e pela fé o seu progresso acontece. Ou seja, nós vamos crescendo de fé em fé, nós vamos crescendo de glória em glória, nós vamos crescendo a cada dia, a cada momento que nós temos mais experiência com Deus, que nós temos mais uma vida no altar, Cada vez mais nós vamos crescendo em Deus, crescendo em Cristo, crescendo em vida. É isso que Deus quer para nós, tá? Queridos, outro ponto que nós podemos citar aqui de tirar de lição: a fé jamais pode estar ausente, antes deve permear cada atitude e pensamento nosso. Olha a importância da fé para nós vencermos a incredulidade. Mantermos a nossa fé acesa, que deve permear cada atitude nossa, ou seja, cada atitude nossa tem que estar sempre alicerçada na fé. Eu acredito que vai acontecer, eu acredito que vai viver isso. E pensar, no nosso pensamento tem que estar sempre contemplando uma vida de fé, uma vida de compromisso, uma vida de relacionamento com Deus. Nós precisamos viver essa vida de relacionamento com Deus para termos uma fé pura, uma fé puro sangue, vamos dizer assim, uma fé em Deus mesmo, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. É assim que Deus quer que nós vivamos e nós precisamos viver dessa forma, entendeu, queridos? Então, que nós possamos viver esse ambiente de fé. Terceiro ponto que nós podemos ver aqui, queridos: a fé que nos dá coragem para vivermos para Deus. É a fé que nos dá coragem para vivermos para Deus. É o que o apóstolo Paulo disse: olha, mantenham-se firmes na fé, vigilantes, coragem, fortes. Então é isso, estar firmes, convictos que Deus está na direção e no controle de tudo. E assim nós seremos mais do que vencedores. E, acima de tudo, o poder que nos liberta da incredulidade é justamente a fé em Deus. A fé que cada dia mais gera um processo de crescimento. A fé que nos faz viver um ambiente de fé, atitudes nossas, uma atitude de fé, e vivermos com coragem, vivendo para Deus. Amém? Que você se liberte da incredulidade e creia tão somente no Senhor, o Deus da nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida.